Gente, uma das coisas que todo o Brasil ele precisava entender é que a saúde da comunidade é a saúde dos indivíduos. Isso é um dos primeiros pontos. Entende? O Brasil, ele é um país que dificilmente ele vai ter avanços na saúde mental. E quando eu digo dificilmente, eu falo dificilmente mesmo. Dificilmente o Brasil ele vai ter avanço na saúde mental. Por quê? Porque o Brasil ele é um país politicamente improdutivo. E isso é fato. Entende? Isso é fato. Eric, por que você diz que o Brasil, politicamente, ele é um país improdutivo? Bom, quando você olha para as discussões na área da política, hoje você vê a predominância de sexualismo, não é? Você vê a predominância do discurso sobre a identidade de gênero, né? O indivíduo que ele é homem se vê como mulher, a mulher se vê como homem, né? A pessoa que se vê como planta, a pessoa que se vê como, né, um determinado gênero, né? Então, basicamente, existe aqui, né, uma pessoa que ela se vê de outro modo e, de uma certa forma, quer que um todo social veja ela do modo como ela se vê. Não é? É exatamente isso. Então, de uma certa forma, né? Porque, pense comigo, se você é uma pessoa que se vê de uma forma e quer que todos os outros te vejam da maneira como você se vê, bom, de uma certa forma, você quer que todo mundo incorpore o seu estado subjetivo. Por quê? Porque todo mundo precisa ver o que eu vejo. Eu quero que você entenda isso aqui, porque isso aqui é uma questão que precisa ser conversado e precisa ser pensado. E muitas vezes não é nem pensado e nem conversado. E aí é que você tem um problema. Então, quando uma pessoa, ela de uma certa forma quer que os outros vejam o que ela vê, ela quer que todas as pessoas sejam ela. Então, de uma certa forma, você está cerceando liberdade alheia. Entende? E de uma certa forma, você não está respeitando o espaço que é do outro. E o espaço que é do outro implica no outro ver as coisas como eles veem. Por quê? Se você tem a liberdade de se ver como quer se ver, os outros têm a liberdade de se ver como eles querem se ver, e ao mesmo tempo você tem a liberdade de ver o mundo como ele é, e as outras pessoas têm a liberdade de ver o mundo como ele é. E ao mesmo tempo você tem a liberdade de ver o mundo como ele não é, e as outras pessoas também têm a liberdade de ver o mundo como ele não é. Então entenda uma coisa, aquilo que vale para você, vale para o próximo também. Entende? Então, de uma certa forma, quando o indivíduo que ele percebe a si mesmo como um gênero diferente, a partir do momento que ele olha um travesseiro, ele vê que é um travesseiro. A partir do momento que ele olha uma garrafa, ele vê que aquilo é uma garrafa. Entende? E, de uma certa forma, se alguém chega para ele e diz, amigo, isso não é um travesseiro, ele vai dizer, como não? Eu estou vendo o travesseiro aqui. Eu estou vendo o travesseiro. É um travesseiro, tem jeito de travesseiro, eu uso ele para reclinar-me, para colocar a minha cabeça. Isso é um travesseiro, e é nítido que isso é um travesseiro.
Eu estou vendo o travesseiro. E o indivíduo ele vai fazer de tudo para defender a tese de que é um travesseiro. Mas por que ele faz de tudo para defender a tese de que é um travesseiro? Porque ele está vendo que é um travesseiro. E ele vai fazer de tudo para defender essa tese. Por mais que você diga, não, isso aqui não é um travesseiro. Ele vai dizer, é um travesseiro sim, eu tô vendo um travesseiro e isso aqui é um travesseiro. Não é verdade? Pode pegar todos os indivíduos, né, que de uma certa forma se identificam com um gênero diferente, não é? E você vai ver que quando eles percebem a verdade, eles fazem de tudo para defender a tese da sua verdade. Ora, por que os outros não podem olhar para eles, ver que é um homem e mesmo um indivíduo, né? E mesmo um indivíduo que quer ser percebido como mulher, por exemplo, né? Como acontece na questão dos transexuais, por mais que o indivíduo veja que é um homem, ele tem que dizer que é ela, ele tem que dizer que é mulher. Ora, mas se você pegar esse mesmo transexual, a partir do momento que ele olha um travesseiro, ele vai defender de todas as formas possíveis que aquilo é um travesseiro porque ele está vendo um travesseiro, porque uma outra pessoa também não pode olhar para ele, ver que é um homem e defender de todas as formas possíveis que é um homem. Porque este, então, né, ele não pode afirmar que é um homem e tem que dizer que é uma mulher. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é verdade? Porque quando esses indivíduos olham um objeto, eles vão a fundo. Isso é o objeto que eu estou vendo. Mas para eles essa regra não vale. Isto é o que eu estou vendo. Independente, e quando eu estou falando de objeto, não estou falando de objetos, né, o que nós consideramos objetos, não, estou falando de um destino, um destinatário, né, ou seja, algo que a minha visão está contemplando, seja ela uma caneca, seja ela uma pessoa, seja ela um animal. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos uma coisa completamente errada, que não faz sentido. E essa discussão, ela é de uma total perda de tempo, que o Brasil, ele está sitiado aí. Se você for parar para analisar, as discussões hoje no Brasil que mais pegam fogo é isso. Entende? Identidade de gênero, não é? Essas fobias, né? Como, por exemplo, a transfobia, enfim, essas questões, né? De como a pessoa percebe a si mesma, né? E como ela se qualifica. O Brasil está imerso nessas questões. Mas espera aí. Não, mas espera aí. Nesse país ninguém se corrompe? Nesse país ninguém é preso injustamente? Nesse país ninguém comete crime? Nesse país não tem falhas nas leis? Nesse país não tem problema no que tange ao sistema de arrecadação e imposto, que de uma certa forma encarece determinados produtos e que de uma certa forma limita a quantidade de pessoas que podem consumir, como por exemplo, um claro exemplo, a carne. Eu uma vez fui realizar uma compra no supermercado bem aqui perto da minha casa. E a menina do caixa, ela disse pra mim que não comia carne fazia um tempo. Que ela estava vivendo à base de macarrão. Um carboidrato muito fraco em nutriente, né? O macarrão.
E bom, só por isso, só por esse viés, a gente já pode ver a questão da má nutrição, e você já deve saber, já deve estar careca de saber, inclusive, né? Mas talvez não saiba, que também é comum, né? Que esta má nutrição, ela faz muito mal para o cérebro. Ela faz mal para a inteligência. A má nutrição é um empecilho para a inteligência. É um empecilho gigantesco para a inteligência. E a gente sabe que o indivíduo com fome tem o seu rendimento reduzido. E o indivíduo com rendimento reduzido corre risco até mesmo de ser demitido. Então, por má nutrição, você perde risco de correr o seu emprego, logicamente não terá mais renda e, logicamente, terá sofrimento. Principalmente quando vê as contas chegarem e não ter como pagar. E isso é um problema de saúde mental. Você está vendo que a gente não tem esse hábito de pensar por reação em cadeia? Essa é a questão da linha. Eu tenho um problema de falar certas palavras, acabam não saindo da minha boca. Eu tenho que melhorar muito a minha dicção. Demais, porque tem palavra que eu não consigo falar e eu trinco e não sai. Mas a gente tem um pensamento muito linear. E deixa de ter esse pensamento levando em consideração vários pontos em que esses pensamentos, eles de uma certa forma vão culminar em outras situações. Um simples problema de nutrição pode gerar em N problemas. Um simples problema de má alimentação pode gerar N problemas. E eu, quando ouvi aquele relato da caixa do supermercado, eu fiquei pensando, tá aí. Entende? Uma questão boa de se discutir no Brasil é como nós podemos facilitar o acesso à carne. Como nós podemos facilitar o acesso a proteínas de alta qualidade para a população brasileira. Será que nós podemos reduzir impostos das proteínas? Olha só que coisa interessante. Isso era uma coisa que era para se estar discutindo para melhorar a condição de vida. Por quê? Porque essas pessoas elas querem comer carne. Por que não quer aquele churrasquinho bom? As pessoas querem isso. Entende? Mas aí vem um pilantra e usa isso como manobra política. E não trata isso como uma questão séria, mas apenas como uma manobra para, de uma certa forma, regimentar votação. Mas aí, o que acontece depois que essa estirpe ela toma o poder no Brasil? As discussões mudam. E tomam rumos que não servem ao povo brasileiro. Acredite, o povo brasileiro não acorda pensando na mulher cis e nem na mulher transgênero. Ou no homem transgênero. O povo brasileiro não acorda pensando nas questões LGBT. Até porque se existe casos de um LGBT que foi espancado, você vê que não é uma coisa que acontece com extrema recorrência. Lógico que num país grande desse, pode acontecer com uma certa recorrência. Mas juro pra você, tem mais pessoas que não comem carne. Tem mais pessoas preocupadas com as contas para pagar. Tem mais pessoas preocupadas com a reserva de dinheiro que tem e que não dá nem para 10% das contas
que precisa pagar. Tem pessoas preocupadas com as contas. Tem pessoas preocupadas com a mãe que não tem um sistema de saúde que, de uma certa forma, a cubra e que ela, de uma certa forma, paga por meio dos impostos em cada produto que consome, em cada imposto que paga. Então, de uma certa forma, tá lá, nesse mundo tem uma série de pessoas que tem pessoas doentes e que não tem um tratamento digno. Num país aonde certas pessoas se gabam de ter um sistema de saúde chamado SUS, Sistema Único de Saúde, uma cópia de um sistema de saúde britânico, e que de uma certa forma dizem ser excelentes. Dizem ser excelente. Não é? Mas peraí. Você pode dizer à vontade o que é excelente. Que é excelente. Mas quando nós pegamos e olhamos para a realidade, vemos nitidamente que não tem excelência nenhuma aí. Afinal de contas, problemas de saúde, problemas de pessoas que precisam de atendimento e não têm, problemas de pessoas que, de uma certa forma, precisam de médicos e eles estão dormindo, problemas de pessoas que chegam para consultar e os médicos fingem que não estão no hospital, e muitas vezes pedem para que as pessoas que atendem na recepção digam que ele não está. Pô, que ele deu uma saidinha. Ou que alguma coisa desse tipo aconteceu. É coisa recorrente. Quantas pessoas não morreram em corredores de hospitais? Mas espera aí, será que pessoas morrendo em corredores de hospitais não é um assunto mais importante para ser debatido do que as pautas LGBT ou as pautas transgênero? Você, na verdade, não tem problemas mais urgentes e mais pesados para tratar? É lógico. Basta você olhar para esse país e você vai ver que ele é improdutivo demais. Você vai ver que ele se perde, que basicamente essa discussão política ela se perde em coisas que, diante de outras coisas, é completamente irrelevante. Diante de certas situações, não tem relevância alguma. E quem perde com isso? Todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Porque um país resolvido, lógico que o país ele não seria 100% resolvido, não atingiria esse nível, entende? Não atingiria mesmo, né? Mais um país com certas com uma discussão em pauta mais urgente e, de uma certa forma, caminhando para consertar problemas que são mais urgentes e importantes de fato, né? Mas urgente não por ser urgente, mas urgente por sua importância. Aí, depois, sobraria tempo para uma discussão assim. Mas enquanto o Brasil ele não estabelecer as prioridades, e as prioridades de uma certa forma inteligente, o Brasil não muda.
O país não se torna um país produtivo. Ele sempre vai ficar rodeando em torno dessas discussões, fazendo politicagem em torno dessas discussões, mas não resolvendo nem estas discussões que estão em pauta. Você percebe o problema? Que nem mesmo as discussões de prioridade errada, as discussões que deveriam ser as últimas, que são as primeiras, nem mesmo elas são resolvidas. Você percebe que no Brasil o mais importante é o mantenimento do poder do que a própria busca por uma certa melhoria para a população brasileira? Percebe que no Brasil o dinheiro arrecadado dos impostos dos contribuintes são mais destinados a fins que não são os mesmos fins daqueles que contribuem? Percebe que ao invés do dinheiro que você contribui para o Brasil ser gasto com você, ele é gasto com o próprio mantenimento do poder? Daí a corrupção? Eu gosto muito de jogar um jogo que eu jogo esse jogo com recorrência e eu vi uma coisa bem interessante que me chamou a atenção nesse jogo. O nome desse jogo é Home Total War 2. Eu amo esse jogo, é o único jogo que eu jogo. E eu adoro porque tem um simulador de batalhas que é uma coisa linda de se ver. Eu amo aquilo, né? É uma coisa incrível, me enterte como louco. E você vai conquistando os territórios das outras facções, né? E lógico, ali você também tem a questão do jogo político. E uma coisa que me chamou a atenção é que à medida que a tua nação ela vai crescendo, conquistando novos territórios e arrecadando mais impostos, vai aumentando também a corrupção em linearidade. Ou seja, à medida que, né, em proporcionalidade, à medida que vai aumentando a tua nação, a corrupção também aumenta. Só que só tem uma única forma de você reduzir a corrupção, que é pesquisando filosofia. Você tem uma barra onde você pesquisa certas tecnologias para melhorar certos pontos que você precisa melhorar na sua nação, né? Como, por exemplo, para melhorar o poder de ataque do teu exército, para melhorar a capacidade de defesa, a armadura dos teus homens, né, para poder melhorar as tuas estruturas, ampliar o nível de sua cidade e eficiência na arrecadação de impostos, né, aumentar de uma certa forma a qualidade de vida da população para melhorar a ordem pública, né, a propagar a sua cultura de uma forma mais eficiente, para que você de uma certa forma não incorra para que as cidades não incorram em rebeliões, né, tanto escravistas como internas mesmo das pessoas. Ora, você tem um monte de coisa para fazer e para pensar. É um jogo de estratégia. É por isso que eu amo. E uma única forma de você reduzir a corrupção são pesquisando as tecnologias de filosofia. E eu fiquei pensando, ora, por que será, né? Achei aquilo muito inteligente. Achei muito inteligente. Porque uma nação que sabe pensar, ela se torna grande. Ela se torna grande. Por que a ideia de democracia rodou o mundo inteiro? Por que a ideia de democracia rodou o mundo inteiro? Porque era uma coisa que já estava pensada. Era uma coisa que já tinha sido aplicada por tentativa e erro. E de uma certa forma, o conhecimento foi construído por meio dessa prática e por meio da intelectualidade, das discussões e dos
filósofos acima de tudo, que promoveu tudo isso. Então, quando você tem o Aristóteles falando de filosofia, quando você tem Sócrates buscando aperfeiçoar a ética, né? Quando você tem os livros escritos pelos filósofos, né, como a República de Platão, que basicamente fala sobre a política interna de um país, você está vendo que esses filósofos foram deles a maior contribuição para todas as sociedades do mundo. Se não chegasse os escritos de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, na verdade Sócrates não deixou escritos nenhum, né? Mas o seu testemunho foi redigido por Platão. Né? Então, Platão foi como Jesus Cristo, né? Aonde Jesus Cristo ele não deixou escrito nenhum, mas ele foi falado, né? Foi escrito sobre ele pelos seus discípulos, né? Então, Sócrates aconteceu a mesma coisa. O Platão aqui vai falar de Sócrates. Mas, se não chegasse esses manuscritos e todas essas ideias dos filósofos para nós, hoje, juro para você, duvido que essas coisas hoje seriam possíveis. Levaria mais alguns anos até que a gente chegasse nessas questões. Não é? E, bom, para se produzir hoje um indivíduo num nível de um Aristóteles, um nível de Platão, é uma choradeira. E não existe, você tá entendendo? Não é nem uma choradeira, é inexistente. Hoje, um indivíduo no nível de Aristóteles ou Platão. Ou Sócrates. Não existe. Então, esses filósofos, eles deram uma grande contribuição pro mundo. Entende? E a otimização de todas as coisas é promovida pelos filósofos, por aqueles que pesquisam, buscam a verdade e o conhecimento. E então encontram aquela razão, não é? Que de uma certa forma vai servir para a otimização de algo. Era o que deveria estar fazendo a classe política no Brasil. Mas, enquanto pessoas morrem em leitos de hospitais, enquanto você tem uma grande quantidade de mendigos na rua, enquanto você tem, de uma certa forma, ainda certas pessoas passando fome, embora a quantidade de pessoas passando fome, não só no Brasil, mas no mundo, vem reduzindo muito. Isso é muito bom. Esses números aí que estão dizendo por aí de pessoas passando fome é mais palhaçada política do que verdade. Não posso dizer nem que é a tentativa de fazer politicagem, é palhaçada mesmo, né? Vamos definir a linguagem popular e numa linguagem que traduz exatamente a verdade. É uma palhaçada. Porque eles sabem que estão mentindo. Como aquela múmia, a Marina Silva, falando que tem 120 milhões de pessoas passando fome. Que é uma vergonha. Se tinha uma pessoa que deveria aprender por fake news, era ela. Mas, de qualquer modo, você vê, enquanto o Brasil tiver
essa gama de pessoas pagando impostos elevadíssimos e não podendo utilizar o próprio dinheiro que ganha em consumos básicos, de coisas básicas que precisa para sobreviver, enquanto não puder as pessoas não terem acesso a certas proteínas importantes para o corpo, para o cérebro, né? A gente vai ter um país sempre atrasado, perdido em discussões infrutíferas e improdutivas, que não avança em nenhum aspecto. E logicamente o resultado disso é o atraso total. Pessoas com necessidades urgentes que não são sanadas e, de uma certa forma, o que acontece? Elas não possuem saúde mental, logicamente. Porque vivem necessitando daquilo que necessitam. E aquilo que necessita não é suprido. Por quê? Porque enquanto o Estado deveria estar cuidando daquilo, já que ele é pago para cuidar daquilo, ele está perdido com discussões infrutíferas. Quanto à política, deveria cuidar dessas questões, se perde com outras que não valem de nada, diante daquelas que são importantes. Esse é o Brasil que a gente vive, né? E lógico que isso aí precisa melhorar.